Opa, vem comigo, Caleidoscópio no ar, ao vivo na sua TV. A nossa semana especial Enem 2017 continua. Você tá nervoso? Tá ansiosa? A primeira prova é neste domingo e contará com os conteúdos de redação e linguagens que a gente tratou na última quarta-feira e de ciências humanas. É isso mesmo, hoje vamos falar sobre as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Quais são os temas principais a se revisar nessa reta final, hein? E as dicas, como fazer uma boa prova. Hoje ainda a psicóloga Natasha Braz vai nos ajudar a tentar se acalmar para fazer um exame melhor. Hoje também vamos receber a equipe do novo programa jovem da TV Horizonte, o Essa Juventude. O programa estreia neste sábado, à 13h. É já. E agora eu quero te apresentar meus convidados. Calei começa agora numa parceria TV Horizonte e PUC TV Minas. Muito obrigado, gente, pela presença. Um prazer recebê-los. Ótima noite, né, para nós. Vamos ajudar nossos estudantes que estão assistindo a fazer uma prova melhor. Está aqui o Éder Américo. Ele é professor de História no Colégio Santa Maria. Ele é formado em História pela PUC e especialista em Gerenciamento de Projetos também pela PUC. Está aqui o Roger Ralph. Ele é professor de História, Filosofia e Sociologia na rede privada e pública. O Roger é formado em História com especialização em Culturas Políticas pela UFMG. Também está aqui o Judson Lima Bernardino. Ele é professor de Geografia e coordenador pedagógico da rede de ensino Collegium. O Judson, gente, é mestre em Geografia. E a Natasha Braz, como eu disse no início do programa, nossa psicóloga clínica com atuação, na verdade, em BH e Rio de Janeiro, está aqui. Obrigado, gente, pela presença. E o nosso som hoje é de um espetáculo musical muito bacana que vocês vão curtir. É o espetáculo Teresa e as Cores. Muito obrigado, viu, pela presença. Prazer recebê-los. Vamos começar o programa? Falar de ciências humanas. Judson, eu quero que você me explique uma coisa. O cara que tem mais facilidade, a menina, com exatas, às vezes ele deixa um pouco de lado as ciências humanas. Isso é um erro para fazer a prova do Enem? Bom, a prova do Enem, ela tende a ser uma prova mais linear, né? O aluno, ele tem que entender que a prova deixou de ser, né, há algum tempo, uma prova de teoria, a resposta correta, né? Que a gente tem ainda essa ideia ainda dentro dos próprios colégios, né, certo e errado. E o Enem, ele vem adotando essa teoria da resposta ao item, né, o chamado TRI. Então, o aluno ali, ele tem 3 distribuições de questões fáceis, médias e difíceis, e a tendência ele tem que ser nessa medida linear, tanto nas ciências humanas, quanto nas ciências exatas, quanto na matemática. Então, essa tentativa de privilegiar, independentemente se for as humanas ou as exatas, isso acaba prejudicando o cálculo final dele ali. Porque a ideia vai ser sempre olhar para a competência e para a habilidade, que sempre vai ter um cruzamento nesse sentido, né? Onde cada questão do Enem vai ter uma competência ou habilidade exigida, e se ele não for nesse padrãozinho ali que o Enem ele exige, acaba prejudicando ele. Tanto que alunos, no final ali, quando ele sai da prova, né, e aí muitas vezes ele confere o número de questões que ele acertou, ele sai junto com outro amigo dele, ele tem um acerto ali, mais ou menos do mesmo número de questões, só que na hora que sai o resultado final do Enem, o TRI dos dois foi muito distinto, né? Foi muito diferente. E é exatamente porque um talvez teve uma prova mais linear e o outro, ele acertou muito questão difícil e aí errou as fáceis. Então, ele precisa ter esse equilíbrio entre as ciências. Perfeito. Então, ó, você que está me assistindo, deixou um pouco as ciências humanas meio de lado, a geografia, a história, a sociologia, a filosofia. O que dá para focar, então, nessa reta final, dar uma revisada, uma leitura? Na opinião de você, Éder, que é professor de História. Na História, o que dá para relembrar? Quais são os assuntos que caem mais para a gente focar neles? Bem, eu acho que a dica que eu poderia dar agora é tentar estabelecer cada ano, assim, a gente fica com uma expectativa a respeito da prova. O Enem dá uma ênfase muito grande na área de História do Brasil, na área de História da República, Getúlio Vargas, período da ditadura. Mas o que eu pensaria agora, se eu tivesse para fazer essa prova, é muita tranquilidade e se eu pratiquei ao longo do ano resoluções de questão, leitura de textos, tentar pensar assim. Eu não acredito assim que a 2 dias da prova dá para você fazer uma revisão, não.
Quem fez uma preparação ao longo do ano, fazendo simulados, estudando, revisando, errando, porque às vezes o erro também a gente aprende muito com ele, né? Quem fez esse tipo de atividade, exercício ao longo do ano, vai se dar bem na hora da prova. Agora, eu daria alguma ênfase assim em história do Brasil, Sim. que é o assunto que é mais pedido dentro da prova. Apesar de que a prova do Enem ela tem um perfil não mais conteudista, né? Isso já não é mais usual. A ideia mesmo é a O que seria interpretação. o conteudista? É aquela ideia de que em determinados pontos, assuntos da disciplina de história, o aluno ele tem que entender aquele assunto. Muitas vezes o aluno ele vai para a prova, ele pega uma prova e ele não está por dentro daquele assunto, mas ele, através de uma interpretação do texto, da leitura de uma imagem, da leitura de uma letra, ele consegue entender o contexto e vai responder. As provas do Enem são muito interessantes porque elas pegam esse aspecto. Quem sabe o assunto tem ali um diferencial a mais, mas consegue-se fazer a prova do Enem através dessas interpretações e aí a leitura, outras atividades, filmes, isso aí vai ajudar muito ao aluno que vai tentar fazer a prova. Sim, perfeito. Claro, a preparação é durante o ano todo, né? Sim, claro. Mas há aqueles alunos que gostam de dar uma revisada, dar uma olhada. Bom, a gente foi a alguns cursinhos para conferir como está a preparação. E aí a gente conversou, quero que vocês vejam agora, com a Gabriela Pereira. Ela é estudante de um desses preparatórios. Vamos ver? Quais os assuntos você estuda e continua confusa? Filosofia e física. Eu acho que é bastante complexo. Expectativa para o Enem e como que você está se preparando psicologicamente? Estou me preparando de maneira mais organizada, tenho dormido bem, tenho me alimentado bem, tenho feito algumas técnicas de meditação para poder ficar tranquila para a prova. Eu estudo em média 12 horas por dia e eu descanso no final de semana. Eu acho que é importante ter um momento para a gente. Valeu, Gabriela. 12 horas por dia, hein, gente? Natasha, psicóloga clínica, o rapaz que estudou muito, aquele que estudou menos. Que momento é esse agora, do ponto de vista da psicologia? É aceitar, ó, estudei pouco, estudei muito, não ficar pensando muito e ir com confiança, bons pensamentos. O pensamento positivo, né, é uma pitada para se trabalhar a autoconfiança. Nesse momento, não adianta a gente querer usar o velho "e se eu tivesse estudado mais? E se eu tivesse feito isso, isso e isso?" É aceitar, focar, fica tranquilo e entender que não adianta, não dá para você recuperar o ano inteiro em 3 dias, em 2 dias, querer ler todos os livros que não leu, querer fazer os exercícios que não fez, a revisão que não conseguiu se organizar. O nosso aparato cognitivo ele tem a limitação, ou seja, se você não tiver com um certo nível de distração, até relaxado, para poder assimilar aquele conhecimento e acessar os conteúdos que você já sabe, que você já aprendeu, não adianta. Ou seja, você vai se estressar e vai, inclusive, bloquear a passagem, o acesso daquele conhecimento que você já tem para poder aplicar na hora da prova. Olha só, quero que você dê dicas hoje de como, então, alcançar aí essa calma no período pré e durante a prova também. Roger, você viu a Gabriela no vídeo falando que física está junto à filosofia nas dificuldades dela, né? Por que é difícil para alguns alunos a filosofia? Bom, é que a filosofia, não temos a tradição de estudar a filosofia, né? Fazemos uma construção histórica da educação no país. A filosofia e sociologia são ciências que estão retornando para o currículo escolar recentemente, né? Houve aquele período de interrupção. E o que leva a essa dificuldade é justamente a falta de afinidade com o que se faz. Porque quando você pratica algo, você se dedica a algo, você tem muito mais facilidade, você constrói. Não adianta tentar construir um conhecimento do dia para o outro. Ele leva um tempo. E a filosofia, ela é um campo muito abstrato das ciências humanas, né? Assim como a história, mas a história você ainda consegue construir através de dados, você tem a documentação. A filosofia trabalha muito com a questão da subjetividade, muito com a questão da abstração. Então, uma sociedade onde nós estamos cada vez mais dinâmicos,
torna-se difícil abstrair em determinados momentos, o que leva ao problema da compreensão e dessa correlação, dessa ciência, né, de apreensão desse conteúdo trabalhado. Ótimo, ok. Bom, a gente vai continuar esse papo hoje sobre ciências humanas, mas agora a gente vai ouvir um som do Tereza e as Cores, Pedro Lucas e Pedro de novo. Tem 2 Pedros aí. Gente, obrigado, viu, pela presença. Obrigado. Você. Lucas, você fez Enem? Fiz, rapaz. Eu fiz 2 vezes. 2 vezes? Porque eu fiz engenharia mecânica em 2013. Então eu fiz Enem para ir para engenharia e depois eu fiz para poder ir para música, que eu faço hoje em dia. Entrei em 2015. E assim, foi uma experiência complicada, assim. Eu não gostei muito, assim, mas tem que fazer. Está aí, né? Temos que fazer. Esse ano tem um diferencial que a prova ela não vai ser mais aplicada sábado e domingo, né? Ela vai ser num domingo e depois o aluno vai ter mais uma preparação aí para o outro domingo. Eu acho que isso é um fator positivo da prova, de repente. Pois é. Há controvérsias, né? Tem gente que não gostou. A noiva do Judson está aqui, a Sara. Eu vou conversar com ela daqui a pouco. Mas agora a gente vai ouvir música. Vocês vão entender o que eu falei sobre a Sara. Vamos lá. E quem quer dormir num campo rodeado de lírio enquanto a lua vigia o sono?